Salve galera, tudo bem? Fernandinho Freeway na área. O vídeo de hoje eu vou começar fazendo uma pergunta para você que curte detectorismo. Você sabe quando que foi inventado o detector de metal? E por que foi inventado? Não sabe? Pois no vídeo de hoje eu vou contar toda a história de tudo começou. Foi em 1881, Alexander Graham Bell. E sabe por que ele inventou esse detector? Olha quanto tempo, galera! 1881! Sabe por que ele inventou o detector de metal? Para tentar descobrir aonde tinha uma bala alojada no então presidente Alex Garfield. Dá para acreditar? E foi aí que teve a ideia de criar um detector de metal para descobrir onde é que estava a bala alojada em seu corpo. Ele realmente conseguiu inventar o detector de metal, mas como o atual presidente estava numa cama de metal, o detector de metal apitava para tudo que era lado. O detector era uma ferramenta de pulso eletromagnético. Apesar do primeiro detector não ter salvado a vida do presidente dos Estados Unidos, dali em diante o protótipo do detector se criou, mas era muito grande e era feito por válvulas a vácuo, mas foram úteis naquela época. E o primeiro detector patenteado foi no ano de 1924. Para ajudar Benito Mussolini a recuperar os tesouros das galeras do Imperador Calígula do fundo do Lago Nemi, em 1929, outra história incrivelmente fascinante. A segunda expedição antártica do almirante Richard Band, em 1933, também usou a máquina de Ir para encontrar artefatos deixados pelos primeiros exploradores da região. Sua máquina foi eficaz a 8 pés para baixo. Incrível! Mais ou menos na mesma época, Gerard Fisher, o fundador da Fisher Metal Detectors, fez uma descoberta importante em seu trabalho sobre sistemas de navegação. As rádios que ele estava usando estavam sendo distorcidas toda vez que havia um minério contendo rocha na área. Enquanto tentava descobrir as torções do sistema, ele argumentou que esse tipo de tecnologia em escala menor poderia ser útil como detector de metais. Em 1925, Fisher recebeu a patente do primeiro detector de metais portátil e vendeu sua primeira máquina Fisher ao público em 1931. Anos de guerra, detector de minas polonês. Tal como acontece com muitas tecnologias, o detector de metais também teve seu impulso de desenvolvimento para aplicações em tempo de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Um tenente José Stanisław Kozaki, um oficial militar polonês que estava na resistência polonesa baseada na Escócia durante o início da Segunda Guerra Mundial, refinou este projeto para fazer um detector de minas. O projeto inventado por Kozaki foi usado extensivamente durante a remoção dos campos de minas alemães durante a Segunda Batalha de El Alamein, quando 500 unidades foram enviadas ao Marechal de Campo Montgomery para limpar os campos de minas dos alemães. Foi usado mesmo após os desembarques do dia D na França. A tecnologia se tornou secreta devido à guerra e permaneceu assim por muitos anos. Em retirada e mais tarde usado durante a invasão aliada da Sicília, a invasão aliada da Itália e a invasão da Normandia. Como foi uma operação de pesquisa em tempo de guerra para criá-lo e refiná-lo. O conhecimento de que Kozaki criou o primeiro detector de metais prático foi mantido em segredo por mais de 50 anos. Os anos 50 aos detectores de metais atuais. O refinamento tecnológico, Vitis e Garret. Em 1950, a Vitis Electronics criou o contador Oremaster Geiger. Charles Garret foi pioneiro na máquina de osciladores de frequência de batida. O detector de metais amadureceu com baterias pequenas, melhores circuitos e designs leves. As empresas logo começaram a fornecer demanda crescente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha nos anos 60. Foi mais uma vez outra guerra que ajudou a aumentar a popularidade dos detectores para uso pessoal. Depois da Guerra da Coreia, muitos veteranos americanos que usaram as máquinas para a detecção de minas continuaram a usá-los em casa para aplicações de hobby. Apesar de Fisher ter recebido a primeira patente de um detector de metais, ele é apenas um dos muitos que refinaram e aperfeiçoaram a tecnologia que está sendo usada atualmente em seu detector de metais. Outro grande participante no desenvolvimento dos detectores de metais de hoje é Charles Garret,
o fundador da Garrett Metal Detectors. Engenheiro eletricista de profissão, Garrett começou a detectar metais como hobby no início dos anos 60. Depois de experimentar uma variedade de máquinas no mercado, ele não conseguiu encontrar uma que fosse capaz de fazer tudo o que ele queria. Então ele começou a trabalhar em seu próprio detector de metais. Depois de muita pesquisa, ele foi capaz de criar uma máquina que eliminou a oscilação do oscilador, bem como várias bobinas de busca exclusivas que ele patenteou e que basicamente revolucionaram o design de detectores de metal até aquele ponto. Os primeiros detectores modernos, a idade da discriminação. Discriminadores surgiu por volta da década de 1970, com o uso do sistema de equilíbrio de indução, que usa duas bobinas que são eletricamente balanceadas fora da presença de metal. Cada tipo de metal tem um efeito diferente, resposta de fase na corrente alternada. Assim, poderíamos agora evitar o ferro e outros metais se quiséssemos. Infelizmente, como sabemos, alguns metais dão a mesma resposta. Também nos anos 70 a dupla bobina surgiu, bem como a capacidade de alternar entre os modos discriminar e não discriminar. As máquinas de indução e oscilação são de baixa corrente e baixa frequência. John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, 1947. A indução de pulso também foi desenvolvida neste período, e provavelmente aperfeiçoada pela Minelab. Os pulsos de alta voltagem são enviados para o solo, onde nenhum metal desaparece a uma taxa uniforme, e retorna a zero. Se o metal existir, ele interfere na velocidade com que o pulso eletrônico desaparece, ou atinge zero novamente. Cada metal tem efeitos únicos nesta taxa de decaimento e pode ser detectado pelo detector de metais. O grande benefício é o fato de que os minerais do solo são áreas de água salgada e campos de ouro não afetam essas máquinas. Outros fatores que influenciaram muito o desenvolvimento de detectores de metal, como os conhecemos hoje, incluem transistores, inventados em 1947 por John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, assim como discriminadores, novos designs de bobinas de busca e tecnologia sem fio. Todas essas coisas e muito mais permitiram que o detector de metais se tornasse as máquinas leves, portáteis, fáceis de usar e de busca profunda que conhecemos hoje. Durante os anos 1980, a precisão do detector de metal foi desenvolvida em conjunto com a sua capacidade para identificar os tipos de metais detectados pelo seu alcance de transmissão. Com o tempo, o tamanho do detector de metais reduzidos consideravelmente, tornando-os ainda mais user-friendly e portátil. Detectores de metal modernos têm agora a oportunidade de identificar seus objetivos, medir a profundidade da posição do metal e também informar o usuário sobre a natureza do metal. Outros desenvolvimentos têm sido feitos para tornar a tecnologia mais sofisticada, aumentando assim suas chances de aplicação. Os modernos detectores de metal. Hoje, o detector de metais é um sofisticado dispositivo de hobby avançado com muitos recursos incorporados. Desde a discriminação entre metais, eliminação de certos metais, ajuste de sensibilidade, telas de LCD e ajuste de volume a carcaças impermeáveis capazes de detectar 200 pés de profundidade, e agora até mesmo computação em nuvem, fones de ouvido sem fio e GPS integrado graças à Minelab. Detectores de metal portáteis maiores são usados por arqueólogos e caçadores de tesouros para localizar itens metálicos, como joias, moedas, balas e outros artefatos enterrados superficialmente no subsolo, desminagem, a detecção de minas terrestres, a detecção de armas como facas, armas de fogo, especialmente na segurança aeroportuária, e prospecção geofísica. Também são usados para detectar corpos estranhos em alimentos, e na indústria da construção para detectar barras de aço de reforço em concreto, e tubos e fios enterrados em paredes e pisos. Com o número de jogadores envolvidos tanto profissionalmente quanto no amador, bem como o ritmo acelerado do avanço tecnológico como um todo, o futuro dos detectores de metal é uma incógnita. O que pode ser quase garantido, porém, é que os detectores de metal continuarão a evoluir e mudar, a fim de encontrar ainda mais tesouros. Os caçadores de tesouros simplesmente não desistem, e como você pode ver pela história do detector de metais até agora, são essas pessoas criativas e apaixonadas que fizeram dos detectores de metal as máquinas que são hoje, e quem continuará a influenciar o futuro da detecção de metais.